Boyole no jutsu. Eu sabia que tu ia ficar excitado, seu marrão. Eu já falei 1000 vezes, não sou viado! Hackearam o charuto do YouTube, mas namorada ficou nem casa eu nem vi. O cofre na comum saiu no Picomão. Fala galera, tio C falando. E jovens, hoje o vídeo será sobre um assunto que vocês me pediram muito. Sério mesmo, esse foi o vídeo mais pedido de todo o canal até hoje. E agora eu responderei esta pergunta que vocês tanto me fizeram. Quem é mais forte entre Minato Namikaze, o quarto Hokage da Aldeia da Folha, ou Itachi Uchiha, o gênio dos Uchihas? Lembrando que o resultado desse vídeo será baseado apenas na minha opinião pessoal. Então eu lhes peço que, se vocês não concordarem com o resultado, não ajam com comportamento tóxico ou agressivo, jovens. Ao invés disso, comenta a sua opinião e quem você acha que venceria, tudo bem? Minha opinião não é mais que a sua e a sua opinião não é mais que a de ninguém, tudo bem? Para não ficar desigual, vamos considerar que nenhum deles teria conhecimento das técnicas do outro. O Itachi teria sua doença consigo e o Minato não teria o chakra da Kyuubi, já que ele normalmente não possui esse chakra, apenas o Minato é do Tensei que tem esse poder. E aqui eu vou considerar o Minato quarto Hokage e o Itachi da Akatsuki. Uma coisa que eu posso adiantar é que o resultado será incerto, pois creio que todos concordamos que ambos os shinobis estão entre os mais poderosos de todo o Naruto. Então o resultado será muito incerto. Então vamos pro vídeo. Como de costume, vamos começar por analisar as habilidades deles e depois ver qual venceria o combate. Vamos lá. Ambos se formaram na academia muito jovens. Minato se formou um Genin quando tinha apenas 10 anos, e o Itachi se formou como Genin com 7 e Chunin com 10. Tanto Minato quanto o Itachi eram considerados prodígios, gênios que nascem um a cada geração, já que o Minato é mais velho que o Itachi, ou seja, eles não são da mesma geração. Minato era um shinobi tão excepcional que o Jiraiya, um Sannin lendário, achava que ele era a criança da profecia. Já o Itachi, devido ao seu talento absurdo, quando tinha apenas 13 anos, fazia parte da Anbu. Jovens, a Anbu está um nível acima de Jounin e é a primeira depois da posição de Kage, ou seja, com apenas 13 anos, o Itachi estava a apenas um passo de se tornar um shinobi de nível Kage. Em ninjutsu, o Itachi apresentou um arsenal vasto de várias habilidades. Eu não vou citar todas, jovens, porque eu vou falar delas com mais precisão no confronto. O mesmo vale para o Minato. Mas entre algumas mais conhecidas que podemos citar estão que o Itachi possuía as manipulações de chakra de fogo, vento e água, além das chamas negras do Amaterasu. O Itachi não tinha controle sobre as chamas negras como o Sasuke tinha, mas ele podia lançar essas chamas com o Amaterasu. Além disso, o Itachi podia invocar os seus corvos, fazer clones das sombras explosíveis e, claro, o Susanoo. O Minato possui diversos ninjutsus, mas os principais são o Hirashi no Jutsu, que é a técnica de teleporte dele, que o permite se teleportar para onde tiver as marcas do Hirashi no Jutsu, os clones das sombras, o controle dos elementos vento, fogo e relâmpago e a manipulação maior de chakra, o Rasengan. Em Genjutsu, o Minato não mostrou nenhuma habilidade digna de nota, mas ele sabia como se livrar de Genjutsus normais. O Itachi, por outro lado, talvez tenha sido o usuário de Genjutsu mais poderoso de todo o anime. A quantidade de poderes em técnicas ilusórias do Itachi é tão impressionante quanto o poder das mesmas. O Itachi era capaz de prender em Genjutsu uma pessoa que apenas olhasse para o seu dedo. Ele tinha desde Genjutsus que contra-atacavam outros Genjutsus, como o que ele usou na Kurenai, que particularmente é um dos momentos que eu mais gosto do Naruto clássico, que é a invasão do Itachi e do Kisame, até o Tsukuyomi, um dos Genjutsus mais poderosos que existem. Além disso, o Itachi ainda possuía em um corvo o olho do Shizui, que podia usar o Kotoamatsukami. Em Taijutsu,
o Minato conseguia se esquivar dos ataques do Haikage, além de conseguir enfrentar diversos shinobis ao mesmo tempo e ter uma velocidade de reação impressionante. O Minato também era tido como o shinobi mais rápido e, além da velocidade, o Minato mostrou ter muita força, sendo capaz de quase cortar um dos tentáculos do Killer Bee com uma kunai. O Itachi raramente entrou de fato em combate físico, mas quando o fez, podemos ver que ele tinha muita velocidade e muita habilidade, sendo capaz de, mesmo estando sendo controlado e limitado pelo Edo Tensei, trocar e escapar dos ataques do Naruto com o chakra da Kyuubi. Ou seja, ele trocou ataques e chutes com o Naruto com o chakra da Kyuubi. Em Fuinjutsus, ambos têm muitas habilidades. O Minato tinha o Hirashi no Jutsu, tinha a técnica de invocação e conhece Fuinjutsus o bastante para conseguir trancar o chakra da Kyuubi e esse chakra ficar completamente adormecido por mais de 10 anos. O Itachi, por sua vez, conseguia colocar um Sharingan em um corvo, colocar esse corvo dentro de outra pessoa e ele permanecer lá por muito tempo. Além disso, o Itachi possuía técnica de invocação, que ele invocava os corvos, e de selamento na espada Totsuka, que é a espada do Susanoo. Além disso, o Itachi era capaz de passar o Amaterasu através dos selos de transição, como ele fez com o Sasuke. Agora que já falamos um pouco sobre a habilidade de ambos, vamos para o combate de fato. Se ambos começassem usando ninjutsu, eu acredito que nesse ponto o Itachi seria um pouco melhor, por ter uma maior variedade de ataques. Mas o Minato, por outro lado, tem o Hirashi no Jutsu, e uma vez que o Itachi fosse marcado com essa técnica, o combate estaria quase que definido. Em Taijutsu, muitos poderiam considerar que o Minato venceria, mas eu não acho isso, jovens, e eu vou explicar o porquê. O Itachi era capaz de enfrentar de igual o Shizui, que era um shinobi incrivelmente veloz e que ainda por cima tinha o Sharingan. Muita da velocidade do Minato se deve à sua técnica de teletransporte, e em um combate físico contra alguém que possui o Sharingan e o Mangekyo Sharingan, era provável que o Minato talvez ficasse atrás, mas o Minato dominava o modo sábio, e alguém com o modo sábio é capaz de se igualar a quem tem o Mangekyo Sharingan. O Minato não mantinha o modo sábio por muito tempo, e isso é equivalente ao Mangekyo Sharingan do Itachi, que não é eterno. Então, devido a isso, eu acho que em Taijutsu, por muito pouco, o Itachi venceria. Mas isso, jovens, é eu analisando suas habilidades separadas, pois o ninjutsu de teleporte do Minato combina perfeitamente com o seu Taijutsu, coisa que não acontece com o Itachi. Então, se o Minato unisse essas duas técnicas, que é o que ele faz, unisse o Hirashi no Jutsu e o seu Taijutsu, ele poderia ter vantagem sobre o Itachi, além de ter o modo sábio. Em Genjutsu, acho que o Itachi levaria vantagem, por possuir diversos Genjutsus e ter o Tsukuyomi e o Kotoamatsu Kami do Sharingan do Shizui. O Sharingan do Itachi poderia fazer muita diferença nessa luta, especialmente por conta de seus Genjutsus, mas não pelo Amaterasu, pois o Amaterasu seria inútil contra o Itachi, uma vez que o Haikage e até o Sasuke conseguiram escapar do Amaterasu, então o Minato provavelmente também conseguiria. Por outro lado, o Minato, por não conhecer as habilidades do Itachi, ao enfrentá-lo, provavelmente acabaria olhando em seus olhos, e com isso, o Itachi conseguiria prendê-lo em um Genjutsu, o que significaria o fim da luta. E o Itachi, por sua vez, por não conhecer as técnicas do Minato, seria surpreendido pelo Hirashi no Jutsu, quando ele se esquivasse de uma kunai atirada pelo Minato ou se defendesse de uma. E se o Minato se aproximasse do Itachi com o teleporte, isso também significaria o fim da luta. O Itachi talvez não pudesse usar os clones para enganar o Minato, uma vez que o Minato sente chakra e domina o modo sábio. E o Itachi tem os seus corvos para atrapalhar o Minato, mas o Minato poderia escapar disso se teleportando. O Itachi, por ter o Mangekyo Sharingan, pode usar o Susanoo, e isso talvez decidisse o combate. Se o Itachi estivesse com o Susanoo, o Minato não poderia se aproximar dele, mas ainda assim, o Minato possuía o modo sábio e o Rasengan, então
talvez ele conseguisse quebrar a barreira do Susanoo se ele estivesse em sua forma mais fraca, porque eu acho que o Rasengan com Chakra Sábio é forte, mas não forte o bastante para quebrar um Susanoo protegido, mais forte. E as Magatamas do Susanoo do Itachi, aquele jutsu, aquelas Magatamas que ele lança, talvez não fossem úteis contra o Minato, já que ele poderia teleportá-las para longe, como ele fez com a Bijudama da Kyuubi. Mas ainda assim, o Susanoo do Itachi possuía o espelho Yata, que refletia os ataques, e a espada Totsuka, que não teria como o Minato combatê-la, apenas escapar dela, e uma vez que ele fosse acertado, ele estaria derrotado. Mas o Itachi estava doente, e talvez não conseguisse manter o Susanoo, ou até mesmo usar o Mangekyo por muito tempo, ao contrário do Minato, que poderia lutar por longos períodos, e isso poderia definir a batalha. Porém, existe um fator, uma técnica que, ao meu ver, definiria essa batalha, e eu vou explicar o porquê. Para mim, jovens, o vencedor desse combate seria, eu vou explicar o porquê, o Itachi Uchiha. No pior dos casos, o Itachi possui uma técnica que muito provavelmente o faria vencer o Minato, já que ele conseguiu vencer outro ninja que também domina um modo sábio, que é um jutsu visual que custa a visão do olho de quem o lança, que é o Izanami. Se o Minato passasse a derrotar o Itachi, o Itachi poderia prender o Minato no Izanami, e essa é uma técnica que o usuário não precisa de contato visual para prender alguém nela. Ou talvez o Itachi começasse a usar essa técnica desde o começo do combate, mas o Minato, por não ter um caráter obstinado e mau, talvez ele fosse imune ao Izanami. Talvez o Minato fosse imune. Talvez, jovens, talvez. Além, jovens, de que o Itachi, por possuir o Izanami, talvez ele possuísse o Izanagi. Mas isso não é confirmado, então não vamos considerar. Mas se o Itachi possuísse também o Izanagi, isso apenas aumentaria suas chances de vitória. Além disso, bastaria o Minato olhar nos olhos do Itachi em algum momento da luta, enquanto o Itachi estivesse com o Mangekyo Sharingan ativo, para ele ser pego no Tsukuyomi, o que provavelmente derrotaria o Minato, porque o dano mental que o Tsukuyomi causa é muito grande, como quando o Itachi conseguiu, com esse Genjutsu, deixar o Kakashi, um usuário do Sharingan, acamado por dias. E o Itachi ainda possuía o olho do Shizui, que poderia usar o Koto Amatsukami, e o Minato talvez não conseguisse escapar disso. Jovens, eu considero as habilidades do Itachi counters das do Minato. O Itachi, por ter o Sharingan e o Mangekyo Sharingan, poderia prever os teleportes do Minato, entende? Então eu acho, e o Itachi treinou com o Shizui, então o Itachi estaria preparado para enfrentar alguém como o Minato, enquanto que o Minato talvez não estivesse preparado para enfrentar um shinobi como o Itachi. As habilidades do Itachi me parecem ser feitas para contra-atacar as do Minato. Eu considero as habilidades do Itachi counters, contra-ataques das do Minato. Bom, jovens, é isso. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer, esse roteiro. Lembrem-se, jovens, a minha opinião não vale mais do que a de vocês, e a de vocês não vale mais do que a de ninguém. Eu não sou o senhor da verdade, então se eu acho que o Itachi vence o Minato, não significa que o Itachi vence o Minato, tudo bem? Comentem, jovens, comentem quem vocês acham que venceria. Não precisa se ofender por causa disso, jovens. Vocês não precisam se ofender porque o Itachi venceu o Minato, ou se o Minato venceria o Itachi. Não precisa se ofender por causa disso, jovens. Maior do que esses personagens fictícios amados, mas fictícios são as pessoas, tudo bem? Muito obrigado por tudo. Comentem quem vocês acham que venceria. Jovens, eu falei que o Itachi venceria, mas é muito provável que o Minato também vencesse, ou talvez não tivesse um vencedor. Ambos são muito fortes e o Minato é um gênio, entende? Assim como o Itachi, o Minato é um gênio. Então comentem por que vocês acham que o Minato venceria ou por que o Itachi venceria. Comentem, jovens, o campo dos comentários está aí para vocês comentarem. Muito obrigado por tudo, até o nosso próximo encontro e eu fui!